Oi, gente! Sejam bem-vindos ao Pitcast. E hoje a gente está com uma convidada aqui muito especial. Eu estava muito ansiosa por esse momento e eu tenho certeza que vocês vão curtir muito também. E a gente vai falar sobre a romantização da família. A gente está aqui com a Dandara. Todas as famílias felizes se parecem, cada família é infeliz à sua maneira. E é com essa frase ilustre assim da literatura mundial, que é a do Tolstói, do romance Ana Karenina. É com essa frase que a gente vai começar o episódio de hoje. Porque a gente vai falar sobre, como eu falei, a gente vai falar sobre a romantização da família. E a família é a primeira instituição que a gente conhece, né? É aquele lugar onde a gente aprende a se relacionar, onde a gente aprende a se regular emocionalmente, também socialmente. Mas eu também acho que é nesse lugar onde a gente também acumula alguns traumas, algumas coisas meio tóxicas e abusivas e a gente é meio conduzida a acreditar de que tá tudo bem, que a gente tem que perdoar tudo. E aí, para falar sobre isso, eu trouxe a Dandara, que é com muito prazer que eu tô recebendo ela aqui. A Dandara é uma mulher que eu admiro muito, Dandara. Eu te acompanho há muito tempo. Conheci você pela sua voz. Eu ainda não te acompanhava nas redes sociais, mas foi no auge assim da pandemia que eu comecei a ouvir uns podcasts e conheci você pela sua voz e assim, quando eu comecei a você fez um trabalho assim muito importante para mim que é o letramento mesmo de gênero, de raça e foi através de você que eu comecei eu já me interessava pelos temas, eu até já escrevi artigos sobre o livro como ferramenta de empoderamento, mas foi através de você que eu me senti assim próxima, sabe? A questões de raça, a questão de classe social mesmo, a debater sobre isso. E aí te agradeço muito mesmo. Obrigada. Eu que. Oi, gente, tudo bem? Eu que agradeço o convite, eu acho que é muito legal ouvir isso, porque você nunca acha que você está, sei lá, nesse lugar do nome influenciando alguém, mas meio que a ideia é essa, né? Claro que a gente também pensa um viés de trabalho, mas é legal que a gente possa trabalhar com pautas e coisas que de fato façam diferença para alguém. E eu sempre falo, pelo menos, se tiver uma pessoa que curtiu, que gostou, que fez diferença na vida dela, já é bem legal, assim. Então, que massa ouvir isso e saber disso. Fez total diferença porque quando eu venho de uma família que tem umas marcas de violência, né, de escassez também, e eu não conseguia muito verbalizar isso, sabe? Eu não conseguia meio que organizar a minha cabeça do lugar onde eu vim. A minha mãe tem uma história muito parecida com a sua, a família, né, uma família com 14 irmãos. Ela, no caso, ela morava na roça e eu sou filha única, então eu meio que fui protegida disso. Eu não entendia muito bem essa minha origem. E foi através de você, de outras pessoas também, que eu comecei a me dar conta da minha própria origem, de entender o lugar também da minha família. E assim, aí, né, de acordo com que o tempo foi passando, eu fui. Porque você é a rata dos podcasts, tem muita coisa. E eu comecei a entender também qual que é a sua história. E aí eu queria que você contasse pra gente. Você começou como produtora cultural, né? Sim, eu sou de Recife, Pernambuco, né? E eu trabalho com produção cultural desde os meus 15, 16 anos. Comecei praticamente meio pedindo para varrer o palco, assim, sabe? Depois eu fiz um curso, aí eu consegui um trabalho legal. Depois desse trabalho eu comecei a trabalhar em outros lugares. Aí passei um tempo, fiz algumas coisas na Secretaria de Cultura na Prefeitura do Recife e fui fazendo coisa com produção, sempre produzi de tudo, assim, eu produzi peça, eu produzi eventos, de todas as magnitudes e acabei trabalhando também com muitos artistas.
E Então eu venho da produção já há muito tempo. como que você veio para, como que você foi para São Paulo? Como que foi esse trâmite assim? Eu consegui um trabalho na TV Brasil, só que o Temer entrou e ele demitiu uma galera. E aí eu morava, e aí eu vendi tudo, me livrei de tudo e vim para São Paulo porque tinha esse trabalho, e era um trabalho fixo, né? Aham. Taurinos, né? Eles sempre querem alguma coisa. Aí eu falei, Mais então eu nichado. vou. Eu já queria também, eu acho que, sem dúvida nenhuma, vir para São Paulo foi um grande divisor de águas, assim, né? E depois que eu mudei para São Paulo, aí rolou isso, e eu morava numa república. Era um quarto, dividia um banheiro com mais 3 pessoas, enfim, era babado. E aí eu comecei, só que eu fiquei sem trabalho, aí eu já conheci algumas pessoas do meio da arte, eu comecei a fazer mais produção de campo, que é viajar com o artista, né? Você pega o artista desde a casa dele, enfim, a passagem aérea, show, tudo, você é essa pessoa que meio lidera e cuida dessa parte da banda para que eles tenham tudo assim, para poder que o show aconteça, para poder tudo estar no tempo. Então eu trabalhei com várias pessoas fazendo isso, assim. E o louco aí é que eu tinha já uma rede social, mas ela era muito. Eu acho que eu tinha uns 5 mil seguidores, assim. Mas era muito de brincadeira, eu ficava com preguiça, eu sempre ficava naquela. Isso é uma coisa muito louca, né? Eu acho que a pandemia, eu sempre falo isso, a pandemia foi um lugar onde todo mundo teve isso de assim, eu vou ter que fazer alguma coisa, né? Aham. A obrigatoriedade de se mudar, acho que foi uma das coisas que a pandemia trouxe. Nem que seja mudar de cidade, ter de voltar para diminuir grana, ou mudar de trabalho, ou mudar a forma que se trabalha. E aí, é isso, a pandemia chegou, eu tinha uma turnê com a Lineker, nessa época eu estava fazendo produção de canto para a Lineker. E tudo caiu, a turnê caiu, tinha uns trabalhos, tudo caiu. E eu só tinha um telefone e enfim, um quarto, né, lá sozinha. E eu comecei a estudar. Hoje em dia eu não confesso que eu não faço mais isso, mas eu comecei a estudar muito, assim, rede social. O que, que eu posso fazer? Claro que é isso. Talvez já conhecer o meio artístico que topava quando eu comecei a fazer live, a vir na minha live, a somar, a fazer collabs, foi uma coisa que me ajudou e me impulsionou muito. Mas depois que chegou a pandemia, foi quando eu meio que virei essa chave e entendi que eu poderia trabalhar com rede social, sabe? Você falou aí de estudar e dá para perceber assim muito essa necessidade que você tem de ir atrás mesmo de informações, de estudar e de conhecer, né? Como que foi isso assim na sua infância? Quando é que você falou, sei lá, como é que você era na escola, alguma coisa assim? Você era essa aluna curiosa ou como eu? Porque eu vou te falar a verdade, para mim era assim, a escola para mim era uma dificuldade. Eu comecei a ter mais consciência, eu gostava muito dos temas fora da escola, sabe? E aí eu só comecei a ter mais consciência disso quando eu comecei a estudar realmente o que eu queria. Na época eu estava estudei pedagogia, então assim, fui mergulhando nisso. Mas na escola você também tinha essa curiosidade? Como que era? Cara, eu acho que a escola, às vezes, quando você vem de uma situação muito de escassez, ela vira um lugar de escape, né? Sei lá. É escape de tudo, assim. E eu acho que eu gostava da ideia de aprender coisas novas. Mas uma coisa louca, eu sempre sentei na frente, porque eu tinha problema enfim, tô de óculos aqui até. Eu tinha problema de visão, mas eu não sabia, até os 12 anos eu não sabia que eu tinha uma miopia, inclusive, bem forte. Então eu sentava na frente e eu acabava, acho que, prestando mais atenção, assim. Eu sempre fui boa aluna, eu era boa aluna, eu tirava boas notas, todo mundo chamava a minha avó no final do ano para falar que eu era muito inteligente. Eu não sei se foi pelo fato de ter sido criadas com adultos, mas eu era meio aquela criança adulta, sabe? Que fica conversando com um adulto, que conversa com as pessoas. Sempre fui essa criança. E ao mesmo tempo, eu era uma criança um pouco tímida, assim. Mas eu acho que mais de autoestima, sabe? Assim, desse lugar de. Mas na escola eu sempre fui uma criança bem boa, assim, Bem, e
como que a arte apareceu para você? Como é que a cultura apareceu para você? Porque e também você podia contar pra gente como que foi a sua história assim, já com a sua família, porque você não foi criada pela sua mãe, você foi criada pelos seus avós, né? Isso. A minha mãe, eu sou a mais velha de 12, né? Minha mãe teve ao todo 12 filhos, 4 morreram, ficamos em 8. E o meu irmão, que foi o que foi criado comigo junto, que também era filho do mesmo pai da minha mãe, morávamos com a minha avó, ele, aos 19, ele foi assassinado, enfim. Então, também morreu. Hoje em dia somos 7. A minha mãe não pôde me criar porque ela vivia isso, tipo, ela tinha acabado de me ter, teve meu irmão, e eles tinham uma casa que eles estavam numa ocupação, e lá era perigoso, não tinha lugar, e ela acabava me deixando com a minha avó. Então, esse momento que ela foi demorando para construir a casa, eu fui ficando com a minha avó, desde recém-nascida, assim, acho que desde muito nova. Aí eu acho que quando eu tinha uns 5 anos, a minha mãe tentou me pegar de volta, mas é isso, a minha avó sempre foi uma mulher muito problemática, enfim, violenta, várias coisas. E aí ela sempre dizia para mim, quando eu era criança, que a minha mãe não gostava de mim, que eu era rejeitada. Porque depois de mim, a minha mãe foi tendo filhos meio em série, assim, sabe? Uhum. Então, ela falava que ela ia me fazer de empregada, queria que eu fosse para lá por isso. E eu lembro de não ir. E eu acho que até um tempo desse a minha mãe falava que eu não quis ir morar com ela, quando uma criança de 5 anos não decide muito isso. E eu acho que depois de algumas conversas ela começou a. Porque eu acho que dentro de toda a história tem dois lados, né? Sim. E você também propor a sua culpa, mas eu acho que para uma criança de 5 anos não existe uma culpa, Não. entendeu? Para essa criança. Talvez hoje, quando eu cresço e falo coisas e as coisas desandam, isso entrando nesse âmbito familiar, sim, isso entra em culpa se responsabilizar, na verdade, porque cada um é dito e tal, mas para uma criança não, né? Quem decide a vida de uma criança são os adultos que estão ali. Seja pela minha avó, de ter essa totalmente fora de noção de falar para uma criança que a mãe odeia, que é rejeitado, que só está ali por causa disso. Esse lugar, né, é muito doloroso. E, ao mesmo tempo, a minha mãe meio que deixou ali, mas que eu, hoje em dia, sempre falo isso, com a terapia, com tudo, eu percebo que é isso. Era uma mulher negra, sempre solo, tendo cada dia mais filhos por anos, e sem poder, talvez, nem suprir a energia e tudo que se gasta em ter uma criança. Imagina todos aqueles filhos. Então, se aquele outro estava ali, bem, talvez já é uma coisa a menos, assim, para Uhum. você se preocupar. E eu não julgo nesse lugar, sabe? Eu acho que a minha maior mágoa da minha mãe, que hoje, sinceramente, não é mais isso mesmo, assim. Eu acho que eu entro muito mais no âmbito de preocupação com a minha família do que de raiva, de rancor desse lugar. É muito mais a solidão mesmo que cada um vai viver, a violência que cada um acaba vivendo, e a gente só deposita a culpa no outro, entendeu? Não faz esse recorte de quem é essa pessoa, o que ela passou, como ela está. Um dia desse, uma das minhas irmãs contava que vendia coisa no metrô. Eu não sabia disso. Então, tipo, tem esses recortes que você acaba tendo e vivendo, que você não pode só acusar o outro lado, sabe? É Uhum. uma vivência inteira. Mas aí é isso. Aí eu morava com a minha avó, que tinha um companheiro, que aí no fim ele era padrasto da minha mãe, e eles não se davam muito bem porque eles bebiam muito. Aí Ainda não tinha era o essa seu coisa, né? avô, não era o seu avô que morava, Não, ele então. era o meu avô no sentido dele, porque desde eu Entendi. nasci, eu Entendi. conheci ele e a minha avó, sabe? Eles já estavam juntos. Aham. E aí, depois que eu fui morar com eles, os dois pararam de beber, entraram no AA. É muito louco. Eu vivi, acho que mais da minha infância para a minha vida adulta. Eu ia para várias reuniões do AA, eu ajudava. Às vezes eu fazia oração, queria fazer discurso, era engraçado isso, enfim. E aí, eles dois acabaram também, meio que foi um elo, né? Tipo, a minha mãe também conta que quando a minha mãe tentou de novo me tirar de lá, quando eu era criança, da minha avó falar, eu vou voltar a beber, porque eu quero ficar com eles. Enfim, né? Eu acho Entendi. que para quem é avô, né, vira um respiro. Uhum. Mas as práticas de violência, que às vezes você
Eu acho que é mais fácil você reproduzir violência, sofrendo violência, do que você não reproduzir. Com certeza. Isso é até um dos meus, às vezes, de ter filho e não ser violento com eles, porque eu sei que eu perco muito mais a minha razão, talvez, por não ser um lugar de não ter recebido violência. Mas esse meu avô, em especial, ele nunca me bateu. Minha avó me batia direto. Assim, eu tenho marcas no corpo até hoje. E era um negócio meio insano, assim, sabe? Era espancamento. E aí tinha esse meu avô, que era tanto ele quanto a minha avó não sabiam ler. Minha avó ainda é viva, mas eles não sabiam ler. E ele catava lixo na rua como puxador de carroça para pegar recicláveis. E era o acesso que a gente tinha, acho que um dos primeiros acessos, que foi o que você perguntou sobre a arte, eram os discos, né? A gente achava muito. Porque eu acho que você pode ver, né? O lixo, principalmente, que é uma coisa muito com proposta nesse lugar de não tem, mas ele pode ser a riqueza do outro pelo lugar de escassez que cada um está, né? E a gente tinha acesso à música e às coisas depois que virava nada para as pessoas, né? Uhum. Sei lá, teve uma época que o vinil era uma coisa muito importante. Aí chegou uma época, sei lá, que chegou o CD. A gente não tinha dinheiro para CD, mas como o vinil estava ali no lixo, a gente tinha muito vinil. Aí meu avô gostava muito de ir no domingo na feira de troca, então a gente comprava muito. E como ele não sabia ler, eu lia para ele. Aí eu lia para ele o que era, que música que era, ou quando ele já tinha músicos que ele já entendia que ele curtia, a gente procurava e tal. Então acho que foi um dos primeiros elos assim comigo e com meu avô, e de toda essa violência e de talvez não me sentir amada pelas mulheres da minha família, no sentido de pensar a minha mãe, a minha avó, mas o meu avô ele sempre foi muito carinhoso e muito cuidadoso. Enfim, tinha pensamentos machistas e tal, que eu lembro logo que eu comecei a sair muito, ele ficava... Se eu saísse com bolsa, ele dizia que quem usava bolsa era puta. Tipo, mas eu acho que era aquela cabeça de, tipo, quando eu era mais novo, eu ia para o centro, via talvez profissionais do sexo ali, e elas estavam com uma bolsa. Então, ele fazia essa ligação. Entendi. Mas não era, nunca me bateu, nunca foi uma coisa invasiva. E sobre essa história que você falou do Canta Canta, que é a música do Martinho da Vila, eu conto muito isso para muitas pessoas, porque foi o dia que eu meio que descobri que eu era negra. Todo mundo que é preto tem um momento desse. E é louco que quando eu falo isso, a pessoa, não, mas como assim? Você é negra? Não, tudo bem. Você sabe que você é preto. Você talvez não sabe que isso é um problema para a sociedade. Em algum momento, você vai passar por um momento de... vai te acender essa lâmpada ou você vai ter esse lugar. E eu estava na escola e uma menina que também era preta, aí ela puxou o meu braço e do menino, que era até um menino que eu era meio apaixonadinha assim por ele, e ele era branco, e aí ela botou o meu braço e o dele junto assim e falou, olha aí, ó, você é branca e ela é preta, você é feia. E talvez ela nem sabia o que estava falando, era um lugar, mas foi um estalo de entender, caramba, realmente existe uma diferença, e por essa diferença eu vou me fuder, tipo, é isso, meu. E aí eu lembro que eu cheguei em casa chorando, eu falava para ele que eu queria ser branca, e ele riu, e botou essa música e ele ficava dançando comigo. E eu fiquei muito puta esse dia, não entendi. Mas depois eu me lembrei disso, depois já grande, onde você começa a elocubrar melhor as cenas e coisas da sua vida, dava para perceber que ele não tinha muito o que dizer, mas que a vida vai melhorar, e a vida melhorou, né? Que é o que a letra fala, né? Uhum. Canta, deixa a tristeza para lá, que a vida vai melhorar. E melhorou muito, em vários aspectos, graças a Deus, assim. E também ter esse entendimento, que para mim foi um processo muito doloroso quando mais nova, de tentar ficar branca. Nossa, é isso, eu sempre conto isso, mas é isso, é a verdade, né? Eu passei pasta, eu tomei água sanitária, eu ficava com capuz no 40 graus do Recife para tentar clarear um pouco, e eu sou uma mulher negra retinta, isso nunca vai acontecer. Mas, ao mesmo tempo, acho que depois dos meus 14, 15, eu comecei a ter esse acesso à cultura, que acabou abrindo mais para mim esse leque. Antes eu tinha musicalmente, porque eu ficava... É isso, a gente ia na feira no domingo, voltava à tarde e ouvia os discos novos. Uhum.
Então, eu ouvia muita música, via muita televisão, enfim, que é um clássico, né? Do povo, enfim, por É. mais simples ou não, todo mundo tem uma televisão ali, vira esse elo de cultura e da arte. Mas como eu comecei a trabalhar, eu comecei também a entender a importância do livre olhar, do julgamento menor, das possibilidades de existência das pessoas, sejam elas qual a orientação que for. E depois de um tempo eu entrei para o movimento negro unificado, o que me ajudou muito também a ler autores negros, a entender. Eu acho que para quem é preto, a coisa mais importante é, eu não acredito no fim do racismo, assim, não pelo menos eu em vida, eu não acho que eu vou estar em vida e o racismo vai acabar. Mas existe uma importância de quem é preto entender que isso não é literalmente culpa sua. Eu passei um tempo me culpando Eu te sobre entendo. ser preta, me culpando sobre esse lugar de ai, essas coisas acontecem comigo porque a culpa é minha. Não, a culpa não é sua. Existe uma sociedade inteira que entendeu que alguém, as pessoas que têm o seu estereotipo, ele tem de servir, porque isso vem historicamente dessa subserviência escravocrata. E tem uma Você outra sai. coisa, tem uma outra coisa também, complementando o que você está falando, você me fez lembrar uma história. Eu fui criada por uma mulher preta e a minha mãe trabalhava muito e eu tinha que ficar com a minha tia. Ficava com a minha tia e com a minha avó. E a história da minha tia e da minha avó é que elas eram irmãs. Eu chamava de tia e de vó, mas as duas nem eram minhas parentes de sangue, sabe? Era tipo vizinhas da minha avó que viraram as minhas mães, basicamente. E a minha avó, que era uma mulher mais velha, ela era muito branquinha e a irmã dela era uma mulher preta e solteira e nunca teve um namorado. Ela adotou uma criança. Ela era muito seca, assim, sabe? Ela me tratava com carinho, não era violenta de forma nenhuma. Mas eu meio que sempre fui aquela criança que não gostava muito de toque, porque era o que eu sentia ela muito distante. Eu lembro até hoje do dia em que eu entendi que ela era preta, porque eu fui abraçar ela e aí ela me empurrou e falou assim: Que isso, menina? Branco não abraça preto, não. Aquilo ali, sabe assim, aquela ideia que eu olhei pra ela e eu falei, e eu vi ela negra, assim, eu não via. Aquilo foi tão forte pra mim, foi tão simbolizou tanta coisa, e você tá falando de culpa. Depois disso eu comecei a perceber ela falando muito sobre isso. E aí eu acho que vem essa culpa, vem essa coisa assim, ela vivia fazendo essa comparação. Ela vivia falando também de classe social. Ela foi a mulher que falou para mim que é isso, você é pobre, você nunca vai poder fazer uma faculdade. Hoje eu entendo isso como o lugar de onde ela veio, o que ela pode ter sofrido que tenha deixado ela com essa casca, sabe? Mas foi. E eu acho que é o reproduzir, né? Você reproduz aquilo que você vive, aquilo que está no seu entorno, aquilo que você escuta. Ela deve ter escutado isso 1 milhão de vezes e internalizado de dizer, é isso, é verdade, sabe? Era muito duro, assim. E foi muito difícil para mim passar pela vida e vendo que, é o que eu tô te falando, não existia violência, mas existia uma forma de falar que era um pouco violenta para mim, sabe? De eu pensar assim, esse lugar não é meu, eu nunca vou poder estudar, nunca vou poder fazer minhas coisas e tal. E foi muito difícil eu passar pela vida e entendendo que assim, ela era uma pessoa que eu vou perdoar, sabe? Ela é uma pessoa da minha família, ela é um familiar assim que eu nem falo perdoar porque eu entendo, vou falar assim, eu entendo. Só que tem outras coisas que, graças à internet, principalmente para mim, hoje eu consigo entender a sociedade e a família. Tem coisa ali que eu não vou perdoar, tem coisa ali que não. Eu não preciso estar ok para tudo. E aí, assim, pensando nisso tudo,
Quando que você entendeu que você não precisava tá ok? Teve algum momento da sua vida que depois de tudo isso você ficava assim, não, mas é minha avó, eu tenho que passar por cima. Não, mas é minha mãe, eu tenho que... Ou você sempre soube que você não precisava lidar com as coisas dos outros, né? Eu acho que, como você começou falando, né, família, ele é esse lugar de você acreditar. Primeiro que é o primeiro contato, né? A sua primeira rede social, né? A sua Verdade. primeira rede, a sua primeira sociedade. É o primeiro lugar que você... E eu venho de uma história onde eu me senti muito rejeitada pelo feminino, sei lá, pela parte feminina, mas que no fim, meio de tudo, né? Porque a gente fica nessa ideia. Esses dias eu estava pensando sobre isso, né? Eu nunca chamei a minha mãe de mãe, que eu nunca tive essa coisa. A minha avó, por toda a violência que eu passei, também não conseguia ver ela nesse lugar, apesar de ter me criado desde recém-nascida, de colo. Uhum. E assim, é isso. Só que, ao mesmo tempo, quando você começa a entender que tem certos problemas que não é só direcionado a você, ou o comportamento das pessoas é algo muito mais social, que aí a gente abrange e abre, que é pensar. Minha mãe é uma mulher preta que teve que trabalhar e trabalha até hoje para sustentar todos os filhos que estão ali, ou ajudar, enfim. Aí eu comecei, e antes eu era muito mais magoada com isso. E eu era muito magoada porque existia essa linguagem de a culpa é sua, você que quis ficar com a sua avó. Ah, você sofreu? É culpa sua. E isso me irritava, porque tipo, não é culpa minha, tipo, ninguém escolhe. E aí, depois de um tempo, muito agora, pouco, de conversar, dela começar também a pegar a parte que é dela, de dizer realmente, acabei deixando você lá, porque é muito louco, porque a minha mãe passou por violências iguais que eu passei com a minha avó. Uhum. Iguais. Inclusive, é isso, até hoje a minha avó agora tá bem velha, tá bem doente. E, cara, é no nível de ninguém quer ficar com ela, assim, ninguém quer ajudar, todo mundo só pensa em colocar num lugar de repouso, porque ninguém quer ela perto, ninguém tem boas lembranças dela, porque ela realmente, infelizmente, é essa pessoa. E eu carregava essa raiva, mas depois eu comecei a pensar dentro desse lugar. Minha avó já foi presa, já foi, sabe? E eu lembro que a minha avó é muito louca, ela contava umas histórias mega violentas e eu tinha uns 10 anos de idade, assim. De que ela foi presa, de que ela foi estuprada, como ela foi estuprada, que ela... Eu não sabia o que era aborto e ela me contou e eu passei um tempo para entender que ela estava me contando que ela sofreu um aborto depois de um estupro. Uhum. Isso, tipo, uma criança de 10 anos. Eu acho que você vai entender, porque eu acho que é muito parecido com talvez essa pessoa que te criou, que falava coisas bizarras que você ficava, tipo assim, demora para associar. E aquilo é normal para aquela pessoa, porque que é uma coisa que eu sempre bato na tecla. Todo mundo precisa de terapia, porque a terapia é o quê? A fala sobre aquilo que você está sentindo, sobre aquilo que você passou. E quando alguns seres humanos não têm esse acesso, nem sabem dessa existência, ela pega alguém que está na frente dela, seja uma criança, seja alguém que ela passa o dia com você. Uhum. Você é uma criança. Ela vai falar uns absurdos, que você vai falar assim. Hoje em dia eu lembro e eu falo, caramba. Mas, ao mesmo tempo, era como ela conseguia colocar para fora, contar Elaborar a história dela, né? E que todo mundo quer contar a sua história, de alguma forma que seja. Seja demonstrando vencer na vida, seja demonstrando... Enfim, é esse lugar. E eu sinto que a minha mãe passou por essa coisa, e como eu comecei a fazer terapia, porque a minha grande coisa na terapia era me sentir rejeitada. Porque de todas as loucuras que a minha avó falava, a coisa que mais me pegava era que eu era rejeitada. Que a minha mãe não me quis, que ninguém me quis, e ela quis, e que eu devia estar satisfeita por aquilo ali, mesmo com violência, mesmo com abusos psicológicos, físicos, verbais. Era pior, era nada estar ali, sabe, esse lugar. E eu começava a ficar, e eu sempre ficava nesse pensamento de, será que é isso? Será que eu realmente mereço tudo isso? Será que a culpa é minha, da minha mãe não gostar de mim? E não é isso, né? São camadas. Não é que ela não gostava de mim, mas é óbvio que era muito mais fácil de, no lugar, estar com 8, estar com 6, né? Uhum. E pensar que os outros 2 estão num outro lugar que vai ter, sabe? A gente nunca passou fome. Eu não lembro de passar fome. Mas existia essa necessidade de comer o que tem. Depois de um tempo foi melhorando bastante, assim, durante com o meu avô.
Então, eu acho que, assim, sobre a minha família, né? Eu já tive esse lugar de... E aí é isso, eu fui evoluindo, eu morei sozinha há muito tempo. Morei com a minha avó, meu avô faleceu, ela arrumou um namorado que era muito mais novo que ela tinha 60, eu acho, ele tinha 30. Ele me assediava, eu falava para ela, ela me expulsou de casa. Mas eu tinha 18 anos, fui para casa da minha mãe, que inclusive esses dias, inclusive, gente, eu sou assim, viu? Se tá bom na minha vida, eu conto, se tá ruim, eu conto. E esses dias eu vi uma grande discussão no grupo da família, com toda a minha família, só que é meio que um lado de cabo de guerra meio injusto. Que a minha família do lado de lá, eles foram criados juntos, eles têm um elo, apesar de também serem bem difíceis um com o outro, mas eles têm o elo mínimo, nem que seja de terem dividido a casa por muito tempo. E a minha mãe, né, também. E aí surgiu essa discussão desse lugar mesmo de você não me criou, você criou, você ajudou, eu ajudo, não ajudo, eu ajudo pouco, o que eu ajudo não é nada. E quando eu fui morar com a minha mãe, e aí dentro dessa discussão eu lembrei isso. Que quando a minha avó me expulsou, eu fui para casa da minha mãe, passei uma semana lá e eu tinha 18 anos, então eu saía, queria chegar de madrugada, queria chegar no outro dia. Isso não podia. Que se eu quisesse viver, aí eu tinha um cabelo, aí o cabelo que eu tinha nessa época, que era um black, não é limpo, é sujo, tinha umas coisas. E eu falei isso para minha mãe, ela não lembra, ela fala, não, jamais isso aconteceu. Só que é isso, a memória ela é seletiva para as coisas que acontecem, mas eu sei que isso aconteceu. Eu sei que eu fiquei de casa em casa até achar a minha primeira república e começar a morar lá com completos estranhos, mas que isso mudou também e alavancou minha vida. Depois de uns 20 e poucos anos, eu comecei a ter um pouco mais de dinheiro e eu comecei a me aproximar da minha família por dinheiro. E é louco falar isso, porque fica aparecendo esse lugar de mas é isso, tá tudo bem. Para mim estava tudo bem, que eu acho que virava um caminho, sabe? Uhum. Virou esse caminho da minha mãe em algum momento entender que sim, talvez eu devia ter insistido mais. Talvez, mesmo ela não morando lá, eu podia pegar ela e passar uma semana com ela, sair para passear com ela, sei lá, fazer alguma coisa que talvez eu fizesse com eles, fazer com ela também. Claro que existia a minha avó impedindo tudo, fazendo a cabeça, enchendo o saco em várias coisas assim também violentas, e talvez ela ficou com medo, mas houve esse distanciamento, que eu sinto que depois que eu comecei a ter um pouco mais de dinheiro, rolou uma aproximação. Hoje em dia, eu realmente evolui bastante financeiramente falando, e eu sinto que toda vez que eu vou visitar minha família, por exemplo, tem essa coisa de eu pagar tudo. Aí um dia eu cheguei e fiz essa piada, e aí, quem vai comer as minhas custas hoje? Aí elas ficaram ofendidas. Não foi falado, mas na hora da discussão, isso foi proposto. E eu comecei a perceber sobre isso, tipo, eu ajudo, mas é pouco, mas eu devia dar mais. Só que o elo que se existe é meio esse, tipo, mas a gente quer ser sua amiga, você que não quer ser amiga da gente, mas como é que é amigo da pessoa? Uhum. É você vivendo independente daquilo que é isso, por exemplo, né? Sempre que eu vou lá, moro em São Paulo agora, eu tenho prazer, se eu sei que eu tenho dinheiro, eu tenho o prazer de sair para almoçar, dar uma volta, ir para a praia, mas sempre sou eu que chamo, não existe um outro lado de chegar e falar assim, ei, estás aqui, vamos na praia, pô, tipo, vamos fazer isso na praia, não, você não paga não, ou que nem eu falei, eu comprei uma casa, tive vários prejuízos de coisa de reforma e tal, e tô com a grana bem baixa. Então eu falei para minha mãe, eu tô com a grana baixa, tem coisas que eu não vou poder. Eu não escutei nenhuma delas dizer assim, fiz um almoço de um ovo e arroz, que não é esse caso, eu não acho. Minha família não vive nesse extremo. São altos e baixos, mas não é isso. Fiz uma coisa de ovo e arroz, vim aqui comer. Tá entendendo? Tipo, vira um lugar. E aí eu comecei a perceber, e aí rolou essa semana, por coincidência ou não, do tema, essa grande discussão de que eu sou arrogante, de que quando eu começo a falar que parece que o que eles querem é que eu dê tudo no nível, que eu volte a morar na favela com eles, eu estou diminuindo a favela, mas não, eu estou tentando o tempo todo mostrar aqui. Eu saí de onde vocês saíram, muito mais solitária do que vocês, e eu evoluí. E eu falo, tipo, vai estudar, quer fazer um curso, quer fazer uma coisa, mas, não tenho paciência para estudar, ou, não é isso que eu quero. E existe um imediatismo, e aí eu comecei a meio desistir disso, porque no fim, o meu grande medo sempre tem esse medo de
por ser, inclusive, uma pessoa pública, aí, a Dandara tem isso, vai fazer isso, e a família dela tá morando não sei onde. E quando eu falo isso, é nesse sentido de, pô, será que eu estou desprezando a minha família? Cara, você ser uma pessoa preta que saiu da favela, da escassez, e hoje ter o que eu tenho, ou estar onde eu estou, em vários acessos, me traz muita culpa. Dizer, poxa, eu estou aqui e a minha família não está. Pô, eu tenho isso e a minha família não tem. Então, eu ficava nesse lugar de, pô, então eu vou ajudar. Mas sempre havia essa barreira. E aí, isso foi proposto. Ah, você que não quer ser nossa amiga, você tem uma empáfia, que é esse lugar, tipo, você se acha. Eu fiz, não, cara, eu tô feliz comigo, eu sei quem eu sou, eu sei o que eu entrego, eu sei o que eu posso entregar para a sociedade, para o E meu é um motivo trabalho. de Eu não tenho por orgulho. que bater a cabeça. É um motivo Oi? de orgulho você, de orgulho e de Mas eu acho inspiração. que isso é normal. Mas eu acho que é normal quando você não chegou nisso, entendeu? E isso nunca vai ser falado. Eu já falei isso para minha mãe, já propus, ela nunca foi adiante dela fazer terapia. Não só ela, mas eu falo que todos deveriam fazer Aham. ali. Porque no fim, eu até brinco que se eu entrasse no Big Brother, eu iria comprar uma casa para cada um e obrigar eles a fazer terapia. Porque eu acho que isso ia ajudar muito. No fim, quem mais você rejeitou, por mais que eu só dê R$ 1, que esses dias eu ouvi isso, gente, eu estou muito nesse lugar da mágoa da briga familiar, tá muito recente, tá? Mas eu ouvi que, por exemplo, eu passei, minha mãe mudou para uma casa melhor, maior, e aí eu pago o aluguel, eu pagava o aluguel, que eu sinceramente não sei mais, mas. Aí eu ouvi da minha irmã, você só paga o aluguel, você não sustenta a gente. Não. Você não ajuda, você paga o aluguel. E aí, pô, se moradia, até onde eu sei, os cidadãos se dividem em moradia, alimentação, educação, tem um lugar ali. Se eu estou ajudando na moradia, onde você talvez podia guardar um dinheiro, se bem que a casa da minha mãe, ela tem uma casa própria, só que estruturalmente falando, não estava tão boa de morar, e a ideia era ela ficar lá um tempo, talvez ajeitar e voltar para dela. E por eu ajudei. A pandemia estava aí, eu ajudei todo mundo, todo mês. Mas nada disso, sabe? Nada do que eu faço sempre é tomado do outro lado como uma arrogância, que eu estou fazendo aquilo para passar na cara. Só que eu não estou passando na cara, eu estou tentando mostrar que, cara, se eu consigo fazer isso, você também consegue. É por isso que eu falei Se de eu sair de um lugar, inspiração. Por isso que eu falei de inspiração, porque é muito difícil. Eu entendo também, Dandara, que assim, é muita mágoa, muito sofrimento, né? Eu me identifico muito, como eu já te falei, principalmente por causa da família da minha mãe, que é assim, minha mãe sofreu uma história muito parecida com a sua. A minha mãe com 6 anos, a minha avó deu ela. Minha mãe morou em vários lugares do Brasil, porque doava. Ela foi para uma família em São José dos Campos, aí volta para a roça, e depois vai para outra família, não sei aonde, volta. Minha avó muito violenta. E assim, todos os filhos com muita mágoa, muita mágoa. Quando a minha avó morreu, foi uma situação assim muito difícil, porque todo mundo ali precisava de terapia, sabe? Antes e depois da morte dela, porque ficou uma mágoa, ficou um monte de coisa mal resolvida, porque rolava esse negócio que você falou da sua avó. As pessoas não conseguiam, os filhos dela não conseguiam cuidar dela, sabe? Porque era tanta mágoa, era tanta violência, era tanta coisa ruim, tanta lembrança ruim, que eles não conseguiam cuidar dela. E assim, até cuidavam, mas não tinha aquele carinho, era muito sofrimento. Então, era um combo, assim, muito complicado. Eu até já falei essa história. Quando ela morreu, todos os meus. Você imagina, 14 filhos. Os 14 filhos, na verdade 13, porque uma tinha falecido, ninguém conseguiu fazer nada. Ficou todo mundo assim, tendo ataque, chorando, sabe, muito nervoso. Quem teve que arrumar a roupa da minha avó, fazer tudo, foram as netas, porque eles entraram assim, em colapso. Então eu entendo o quanto que a família ela traz uma bagagem, porque é assim. Olha só como que as coisas vão se arrastando, né? É o trauma da sua avó que passou para sua mãe, que passou para você, que passou.
E se a gente não rompe com isso, e eu acho que é você que é a pessoa que rompe, mas tem hora que a gente também não dá conta, né? Pra mim, Eu acho que eu também, eu acho que uma coisa que eu acho que isso pesa para muita gente. Quando você começa a ter uma consciência social, psicológica sobre determinados assuntos, você tenta aguentar um pouco mais certos comportamentos, porque você sempre, pelo menos para mim, sempre tento ter o olhar de quem é essa pessoa, de onde ela veio, pelo que ela passou, sabe? É isso. Hoje a minha mãe, ela é crente, assim, do pé roxo. Tudo ela resolve com Deus e não sei o que lá. E eu lembro de uma vez, brigando com meu irmão, falei, tipo assim, porque esse lugar da ideia da puta, da... Puta por puta, a nossa mãe é puta. E aí a gente entrou em combate físico, assim. Virou uma coisa. Só que é isso, se você faz um layout e um recorte, é esse recorte que as pessoas veem, são esse lugar. Não, nada sempre. E aí eu acho que isso me ajuda muito. A racionalização de certos comportamentos me traz um distanciamento melhor de tipo assim, talvez não é que essa pessoa é ruim porque ela é ruim. Ou eu virei uma grande vilã. Não, é só esse lugar de alguém evoluiu, eu sigo aqui no lugar, não sei se não melhor ou pior, mas eu sigo aqui nesse lugar de, né, viver o hoje, meio sem perspectiva do que é o futuro de fato, em escassez. E a minha irmã, que eu não falava, que eu achava que era doida, nananã, tá em tal lugar. Aí, por exemplo, que isso aconteceu, né? Aí vem para cá, eu tento dar todo apoio, o que quer que seja, mas não vinga em nada, não dá certo em nada, volta mais zero ainda do que veio, para onde estava. E aí essa pessoa ela não consegue ver que, tipo, cara, se você teve oportunidade, possibilidade, você não fez nada, né? Tipo, não, aí a pessoa volta com o enredo para a família de que, ai, ela não me ajudou, ela teve inveja de mim, por isso que nada deu certo para mim, como se você fosse entrar no corpo da pessoa e fazer ela fazer alguma coisa por ela mesma. E aí, para mim, esse distanciamento, você racionalizar, entender que são pessoas que vivem na extrema pobreza, que viram talvez alguém que ela sempre achou que não ia dar certo, que era só uma doida, evoluir, ter coisas, e essa pessoa continuar ali, isso vai mexer com você, Entendi. sabe? E aí tem também esse distanciamento de eu não consigo ser amiga da minha família. A amiga que eu digo eu tenho uma amiga que eu ligo e a gente vai chorar de rir. Eu tenho amiga que eu ligo e eu vou chorar e contar tudo. Para minha família, primeiro que eu não gosto de falar para minha mãe que eu não tenho dinheiro, que eu não estou bem, porque eu acho que se eu for fazer isso para ela, vai ser só mais uma preocupação do que ela já vive. Né? Eu prefiro muito mais quando acontecia coisas boas contar para ela, ou mandar um dinheiro para ela, ou ajudar no aluguel, ou ajudar a minha irmã se me pede alguma coisa e eu poder, do que ir contar para elas, porque eu acho que só vira para mim, né? Aquilo só ia virar mais uma demanda ruim que elas estariam vivendo, por já estar vivendo uma demanda que não é muito legal. E é muito louco isso. E você também entender isso, sabe? Você chegar e falar assim. Só que aí, para elas, não. Para elas você só fala com as suas amigas. Porque eu vivi quase 30 anos com essas amigas, que me deram suporte, que me ajudaram, que choraram comigo, que sorriram comigo. Vocês chegaram agora, talvez, no momento que eu também quero me aproximar, que eu também quero somar, eu também quero que vocês cresçam, mas nunca vai ter essa mesma intimidade, esse mesmo lugar. E aí elas me cobram disso. Só que eu consigo racionalizar que isso é muito mais um lugar de... Não vai ser da noite para o dia, é 30 anos distante, com todas essas mágoas que você entende a mágoa, mas não quer dizer que ela desapareceu. Não. E aí, falando em romper, eu acho que eu acabei essa semana... E é isso também, não é um lugar, eu não sinto isso, graças a Deus. Eu não sinto ódio, eu não, quero que todo mundo. Não é isso. Eu só não estou mais disposta, já que o meu elo antes era talvez financeiro, de tentar entrar, de tentar ter mais intimidade, e isso não rolou, porque acabou só tendo essa coisa de escreve, pergunta como tá, fala um oi, mas daqui a pouco pede alguma coisa, sabe? Não é só uma coisa contínua. Aí, quando escreve só para perguntar como tá, você já não responde mais, porque você acha que a pessoa vai te pedir alguma coisa. E aí você sai de arrogante, de tipo, você é arrogante. Não sou arrogante, eu estou acostumada a ter esse tete com você.
E aí eu rompi, e eu tô achando muito bom isso, porque eu acho que nada é para sempre. Eu acho que o meu romper hoje é cuidar de mim. Eu parei com a minha terapia, eu fiz terapia por mais de 10 anos, eu parei, eu quero voltar agora, e eu acho que eu quero voltar para talvez, quando eu voltar a falar com a minha família, seja esse lugar de distanciamento, inclusive cortar e cessar 100% a ideia de dinheiro. Uhum. Eu acho que foi um caminho que talvez seja até culpa minha. Eu comecei a ter e oferecer. Eu lembro que quando eu ganhei a minha primeira grana mesmo, era final de ano, eu comecei a fazer uma festa que eu comprava presente para todo mundo, todo mundo. Todo mundo ganhava um presente, por mais simples que fosse. Eu fazia a questão de fazer uma mesa farta e alugava uma van para botar eles e eles irem para minha casa. Eu fiz isso por 3, eu posso estar enganada, mas faz 3 a 4 natais. No quinto, que eu não tinha dinheiro, ninguém falou assim, não, pô, vem aqui, a gente vai fazer. Sei. Todo mundo falou, ah, tá bom. E aí eu comecei a trabalhar mais final de ano e nunca mais isso aconteceu. Mas eu acho que eu iniciei um elo com a minha família pelo elo do dinheiro, já que o elo sentimental e de convivência teria morrido no passado pelo tempo ter passado. Então, hoje, cara, é legal estar falando isso, porque eu acho que, no fim, é isso, sabe? Assim, a gente entender e refazer as nossas relações, seja com quem for. E já que a família ela traz essa culpa, que é uma culpa católica, sabe? O Uhum. sangue ele não poderia determinar desrespeito, invasão de privacidade. Que é isso, sabe? Essa minha irmã que veio morar aqui comigo tinha essa coisa que é besta, mas ao mesmo tempo não é, que é chega no seu guarda-roupa, pega as coisas, usa e deixa em qualquer lugar. Aí você sai, quer usar, e aí vira um lugar, sabe? Mas se você for para lá, você está sendo mesquinha, porque você tem muita roupa. Mas assim, não é meu? É. Você invadiu o espaço do outro para pegar qualquer coisa, tem muito ou pouco, não vira uma invasão, mas como é família, você tem que ficar calado. E a gente ter também esse discernimento de que, às vezes, os elos eles têm que ser quebrados para serem construídos de novo, é muito difícil. Eu acho que Eu é só consegui refazer. depois de ter. Eu acho que é refazer os Oi? contratos, né? Refazer contrato. É É, você. porque eu só consegui isso depois que a minha irmã veio para cá, passou 7 meses, sem pagar R$ 1, eu dei de tudo. Eu dava um salário para ela me ajudar com o meu trabalho. Ela não gostou do trabalho, tudo bem, ficou aí. E uma hora ela encheu o saco, foi embora, mas chegou lá dizendo que eu fui a pior pessoa do mundo. E aí, de novo, é o elo do dinheiro. Uhum. Né? Que nem ela falou isso para mim, que foi uma coisa que me magoou muito, que eu era vazia, que eu só tinha dinheiro. Só que eu venho de uma escassez, eu venho de muito tapa na cara para ser uma pessoa que só tem dinheiro. Eu nem consigo ser só uma pessoa que só tem dinheiro, porque eu tenho muita dor. Eu tenho muitas outras coisas que me formaram e me fortaleceram enquanto a pessoa que eu sou hoje, sabe? Aham. Então, isso me doeu muito e eu acabei pensando assim, esse é o momento. Eu saí de grupo, fiz aquele escândalozinho de bloquear todo mundo, mas eu sei que vai passar. Não acho que isso vai durar sempre, mas eu acho que foi importante para entender isso. Porque quando eu voltar a ter um elo de novo com a minha família, não vai ser do dinheiro. E tem uma Não vai outra ser do dinheiro. coisa. Isso me lembrou uma situação aqui que é assim, eu me separei, eu fiquei 18 anos casada, e aí eu me separei, e foi um escândalo na cidade, que é uma cidade pequena aqui onde eu moro, e foi um escândalo na família também. Só que foi um escândalo, foi assim, eu precisei elaborar isso, eu acho que eu cheguei nesse estágio que você está falando. Eu vivi todas essas etapas de sentir muita revolta, de ficar com muita raiva, muito triste, muito magoada e de repente, hoje eu me vejo numa situação assim, que eu não sinto mais nada de ruim pela minha família, mas eu não quero mais aquela aproximação que eu tinha antes, porque quando eu decidi me separar, eu tinha 2 filhas. Eu tenho 2 filhas, né? E eu tava sozinha, completamente sozinha. E eu fiquei num medo, Dandara, tipo assim, eu fiquei num pânico, porque eu tive que bater pé, que eu não queria continuar aquela relação depois de 18 anos. A minha família inteira virando as costas para mim.
E eu morando de aluguel e pensando assim, eu tinha acabado de sair do meu emprego, então eu só tinha o seguro. E eu pensando assim, eu tenho 6 meses para conseguir pagar o meu aluguel e sustentar minhas filhas. E depois disso, como é que eu vou fazer? Eu não tenho amparo nenhum. Eu tinha uma proximidade muito grande com uma tia minha e com as minhas primas, e eu pensei que eu tivesse aquele suporte. E aquele suporte me foi tirado, assim, de eu andar na rua e elas virarem a cara. E eu entrei num pânico porque o meu medo não era por mim, meu medo era pelas minhas filhas. Então, logo depois, aí rolou aquele negócio assim. Quando eu arrumei um namorado, aí tá ótimo, porque agora tem um macho do lado dela, né? Então, aí todo mundo voltou e todo mundo muito bem e tal. E eu curti aquilo. Só que eu sentia uma coisa errada, sabe? Eu me sentia mal e eu não tinha conseguido elaborar ainda, que foi aquele lugar de insegurança, de medo, que elas me viraram as costas. Então, assim, quando eu consegui elaborar isso, quando eu consegui entender isso, demorou, sei lá, uns 2 anos. Hoje a minha relação com elas é muito mais distante. Mas não é por todos esses sentimentos ruins, não é por raiva, não é por mágoa. Hoje eu tô muito em paz com isso, mas eu precisei passar por todos esses sentimentos para dizer assim, cara, eu não perdoo. Não vou dizer que eu perdoo. Eu não perdoo. Mas não me dói mais e eu não quero nada de ruim para eles. Eu continuo convivendo, muito pelo contrário, eu quero tudo de bom para eles, mas eu não tenho mais aquele, sabe, aquele laço assim, aquele vínculo. Não consigo mais. Só que eu tô em paz, sabe? Eu acho que a ideia de laço e vínculo, às vezes, ela é muito distorcida pela sociedade, inclusive para que se prenda, né? Porque a ideia, se você for pensar dentro de um decorrer histórico, a ideia da família é para que o capital se mantenha em algum lugar, Sim. né? Família é isso. Por exemplo, você deu um ótimo exemplo que é: eu preciso trabalhar porque eu tenho que cuidar das minhas 2 filhas, que é um elo, seu elo familiar, que é aquilo que você, o seu sentimento, que você vai pensar que quer dar o melhor e tal, mas pode chegar uma hora que talvez as suas filhas queiram viver e fazer outras coisas, e às vezes nem sempre a mãe está pronta daquilo ou não, mas existe sempre essa pirâmide da ideia de estar juntos, de procriar, de continuar, de ter mão de obra. Se cada um que tivesse família só vivesse solto ou sem essa ideia desse elo, essa mão de obra ela se desfaz muito. A ideia da família, de procriar, de ter, tem esse lugar. E, óbvio, a culpa católica. Você já, uma das primeiras culpas que se imputam ao ser humano é a família. É verdade. É seu irmão. Você tem que fazer. A sua mãe, a sua avó, a sua irmã. Se você não fazer com a sua irmã, e aí está todo mundo fazendo com você, e às vezes nem acho que é um lugar de fulano é mau caráter, não. Fulano está fudido da cabeça, tanto quanto eu. Só que talvez estou conseguindo elaborar isso e saber que eu estou desse jeito. Fulano não, ele vai só virar e falar, você que não presta. Eu sou ótima, eu sou perfeita, mas você não presta em nada, e é isso. E aí, dependendo desse coletivo que todo mundo se abraça de ser família, ele se fecha dentro de uma loucura. E você tem que ser muito forte para dizer assim, não vou participar dessa loucura dessa vez. Essa dancinha aqui, eu tô de fora. Se vocês querem continuar, beleza. Sabe? Que é isso, tipo, quando eu rompo com a minha família essa semana, é falando assim, eu cansei de fazer essa brincadeira. Lá eu vivi sozinha esse tempo todo, me fudi. Quando eu encontrava vocês, sério, elas faziam piada comigo, com o meu cabelo. Eu também tinha um grande problema, que isso é verdade, no sentido de higiene. Eu não tive educação de higiene. Eu aprendi com 15 anos que a mulher tem que ir no banheiro e enxugar a sua parte íntima depois que vai ao banheiro. Porque eu fedia e ninguém me dizia. Aí uma menina da igreja teve pena de mim, me chegou no canto e disse, olha, você cheira mal por causa disso, disso e disso. Você faz isso? Aí eu falei, não sabia que era para fazer isso. Porque a minha avó nunca me ensinou nada. E a minha mãe, quando eu ia para lá, que ela, mesmo se eu contar isso, ela vai dizer que não lembra, mas eu lembro nitidamente de sair várias vezes chorando. Elas riam, elas faziam piada,
Porque elas tinham acesso, eu não tinha, ninguém parou para falar, tem que fazer tal coisa, tem que ser isso, era só rir e fazer piada. E aí eu sumi, desapareci, aprendi da vida, graças a Deus. É isso, os meus amigos muitos amigos meus foram a minha mãe, muitos amigos meus me deram um toque, me ensinaram coisas, e buscar mesmo informação. E aí eu chego num lugar que eu começo a aparecer estar maior que elas. E como eu quero estar nesse grupo, dançar essa dança, eu começo a tentar isso com dinheiro. E aí, só que é pouco, né? Eu não tenho dinheiro suficiente para ser uma pessoa que vou. Não tenho isso, não tenho como, ainda. Mas aí a gente entra nisso. E aí eu percebo que, pô, eu tô há 35 anos tentando dançar essa dança e não tá rolando, eu preciso mudar o modo operante. O primeiro era que eu não era ninguém, eu só queria esse afeto e esse lugar. Rejeição. Aí o segundo é, nossa, eu ainda vou tentar esse afeto, esse lugar, por esse dinheiro. Talvez com esse elo de ajudar, né? Ser alguém que vai ser pelo menos... Aí virou só essa pessoa. Só que para elas eu sou uma pessoa arrogante que estou passando na cara. Não, eu estou lembrando, já que o nosso único elo é esse, eu estou lembrando porque é que eu estou aqui. Até para você mesma, né? E aí eu acho que romper é importante por isso. Porque quando você volta de novo, você vai voltar com outro enredo. E esse é o que eu tenho certeza, assim. Eu não volto mais, nem com a minha família. E é louco, porque eu não tenho isso com os meus amigos. Eu tenho muito amigo famoso, mas é alguém que eu conheci no lugar, a gente começou a conversar e se gostou, achou engraçado o outro, e virou um lugar de ter intimidade. Não é um elo de dinheiro. Uhum. Tudo bem, claro, sei lá. Pô, conhece a Preta Gil? E não, numa festa, no aniversário da Preta Gil, tem um status. Ninguém é louco, todo mundo sabe que tem. Nem que seja o status de passar essa diversão, porque as festas da Preta são sempre muito divertidas e maravilhosas. Mas óbvio que tem, óbvio que há um elo de troca, nem que seja disso, dela me achar divertida, legal e querer que eu esteja ali, e eu também ficar feliz por aquilo. Tudo é uma troca, assim. Uhum. Mas quais são as trocas? E com os meus amigos eu não tenho isso. Não é uma troca de dinheiro. É uma troca de sentar, conversar, trocar, rir, ser engraçado, se ajudar quando se puder ajudar, mas isso seguir. Só que você tem que ter muita coragem para romper. Total. Porque é 20, sei lá, 10, 15 pessoas dizendo o tempo todo que não, você que está errada. É pouco que você dá, você não faz isso, você fala isso. Não aconteceu desse jeito, que cada um vai ter o olhar, a forma de ver, aconteceu de outro. Aí você escolhe, você vai ficar batendo a cabeça e discutindo e tendo, sei lá, porque família, pelo menos para mim, eu não tenho isso com os amigos. Quando eu conheço alguém que eu não gosto, eu me afasto. E essa pessoa, ela consegue em 2 minutos entender, Dandara não gostou de mim, eu descobriu, você vai para lá, eu vou para cá. Eu sou essa pessoa, todo mundo sabe. Todo mundo que é meu amigo sabe disso. Ou talvez, eu brinco que eu acabo dando uma segunda chance e viramos amigos. Mas eu sou essa pessoa. Já com a minha família, não. Pelo histórico de rejeição, é isso. A minha irmã começou a falar, eu comecei a chorar. Porque eu fiquei muito ofendida. Mas depois que eu saí do grupo, falei, que droga que eu chorei. Sim. Era para ter levantado todas as coisas que eu sei racionalmente. Vocês são abalados mentalmente, financeiramente, e vocês verem alguém que vocês rejeitaram, mesmo que involuntariamente. Não acho que a minha família olhava para mim e falava assim, bota lá no canto. Não é. É involuntário, é a vida. O que aconteceu? Vocês veem alguém que está crescendo, que vocês estão não dependendo, nunca, não é... Até teve essa discussão que eu falei que ele dependia de mim, não é o caso, mas não existe um lugar que o ela é só o dinheiro. Sei. Então vocês estão putos com isso. Um de vocês vieram para cá, tiveram a oportunidade de viver tudo que eu vivo e não conseguiu evoluir, não conseguiu. Então é mais fácil você voltar para lá, para o mesmo lugar, dizendo que quem não presta é aqui. Sabe é difícil lidar com a sua... Eu acho interessante que todas as vezes que eu escuto você contando alguma coisa da sua vida, parece que você é a pessoa que ressignifica. Parece que a partir de você, as coisas vão ser ressignificadas. E eu vejo isso, e assim, eu até queria perguntar isso, né? Daqui para frente, assim, tem aquele livro Tudo Sobre Amor, que a Bell Hooks fala do... Ela fala que a gente aprende a amar, a gente ama de acordo com o que a gente aprendeu a amar. E aí, mais ou menos isso, né?
E aí eu lembro de você falar dessa importância e do quanto que é importante uma mulher negra ficar noiva, pensar no casamento. Eu fico pensando assim, como você é essa pessoa que vai ressignificar, que está ressignificando tudo da sua vida para daqui para frente, você se sente pronta para isso? Você ainda tá um pouco perdida? Como que tá isso na sua cabeça, assim, o daqui pra frente e as suas relações de amor que eu falo, amor com os amigos, amor com o noivo, amor com filhos, se você quiser ter filhos, você tá pronta? Você se sente Ai, pronta? pronto, eu acho que eu não me sinto, não, mas eu quero viver, eu quero ter essas coisas. É isso, eu sofri muita violência. Até hoje, isso que você contou, eu tenho isso. Eu não gosto tanto de contato físico. As minhas amigas que gostam muito de abraçar, elas ficam zoando. Ela não gosta de abraço, vamos todas abraçar ela. Aí eu fico zoando, gritando, me larguem, sai. Mas eu tenho isso porque eu não tive essas coisas, entendeu? Eu não tive, a minha família toda tem uma coisa assim, ele tem essa dificuldade da ideia do carinho. O meu carinho é muito mais fazer algo por alguém. Talvez isso entre de novo, porque eu acho que eu devia dar dinheiro, né? Vou fazer algo por fulano e é isso, mas eu não vou. E eu tenho muito medo. Eu tenho medo, por exemplo, isso, eu estou noiva e eu sei que às vezes eu sou muito grossa. E quando eu vi, eu já fiz, porque isso é muito mais fácil para mim, por ter ouvido coisas e ter sido dentro desse lugar violento, propor. Então, eu tento segurar, eu tento voltar lá, pedir desculpas, falar por que eu me senti daquele jeito, que talvez era diferente antes, que é o que a gente falou, né? Talvez toda a carga foi levada da minha mãe, da minha avó para minha mãe, talvez da minha mãe para mim, e talvez eu estou tentando fazer com que isso aconteça comigo, mas que eu tente voltar lá e falar desculpa, eu fiz isso por isso. O Gabriel, que é o meu noivo, que chama ele de bombom, ele é um anjo, isso é um fato. É o meu Deus do céu. O menino, eu brinco, eu não sei como ele me aguenta, mas eu acho que tem esse lugar, eu acho que ele tem essa visão, esse olhar de ter essa tranquilidade, de entender de onde eu vim, tudo que eu passei e que eu estou tentando mudar, e que eu estou tentando ser uma pessoa mais gentil, mais tranquila, mas dá muito medo, dá muito medo. E, ao mesmo tempo, me traz felicidades perceber que eu tenho a oportunidade de viver isso, de criar as minhas novas histórias de narrativas. Eu desejo ser mãe, então talvez. Por exemplo, é isso. Eu desejo ser mãe, mas eu fico com muito medo se eu vou. Eu fico brincando às vezes com o Gabriel. E se eu quiser bater nela, Bumbum, você me segura, você não vai deixar eu bater. Não, tá tudo bem. Uma palmadinha não vai doer. Mas é isso. Uma coisa eu tenho certeza, eu nunca vou espancar como eu espanquei. Mas eu adoro a ideia e toda, sei lá, a educação não violenta. Eu Uhum. acho massa, mas será que eu vou conseguir? Não dar um grito, não falar um negócio, sei lá. Eu acho que eu talvez consiga não bater, mas eu não sei se eu vou conseguir, porque é automático, né? Você acaba reproduzindo coisas que nem você lembrava que Mas você a, tinha. mas a Ou que aconteceu. diferença é muito. Quando a gente tem noção, a gente vai meio que se perguntando e de uma próxima fazendo diferente. O grito é inevitável, sabe? Eu passei algum tempo assim. A minha mãe não gritava comigo, mas meu pai gritava muito. Meu pai era muito ciumento e assim, muito tóxico mesmo. A minha relação com meu pai era uma relação ótima de amor, porque ele era um pai muito amoroso, mas era muito tóxico e muito desse negócio de berrar o tempo todo. Então hoje eu odeio grito por causa disso. Só que aí eu já me vi muitas vezes fazendo a mesma coisa. Eu gritava e aí da próxima vez eu tentava segurar. Uma coisa do carinho, por exemplo, é uma coisa que eu tento me regular. A minha filha, hoje ela tá com 20 anos, e ela consegue verbalizar algumas coisas, né? Então ela fala assim: você só consegue fazer carinho com o pé. Porque às vezes eu fico, né? Aí eu fico, não, peraí. Aí eu tento fazer o cafuné direito, sabe? Então, assim, quando a gente tem essa consciência da onde a gente veio e a gente consegue narrar isso, o daqui pra frente, a gente consegue ver onde que a gente quer melhorar. Então, assim, tem uma trilha bem bonita aí, porque você está muito consciente do que você quer e do que você não quer, né?
Não, eu sinto e desejo o melhor. Eu acho que é isso. Eu espero ter filhos. Eu estou muito feliz nisso, de tipo, que nem você já falou, mas que eu falei nas redes sociais. Infelizmente, para as mulheres, querendo ou não, brancas ou de classe média, existe sim um lugar de normalização de casar. É até mais fácil querer romper o tradicional, que é casar e ter filhos. Uhum. Para mulheres negras, não necessariamente. Na verdade, ela pode até ter vários filhos, mas não necessariamente ela vai casar, não necessariamente ela vai ter esse outro parceiro que vai estar ali com ela e tal. Então, eu estou sendo muito feliz com tudo isso e emanando que seja bom, mas existe um medinho desse lugar, tipo, pô, é difícil não reproduzir aquilo que você viu o tempo todo, sabe? É difícil você reproduzir isso, esse carinho, esse abraço, esse lugar, sabe? Porque você sempre está com os vestígios do que te aconteceram. Mas, como eu sempre falo, a terapia, ela resolve, sim, muita coisa. E resolveu muita coisa para mim. E é isso, né? Me faz racionalizar. Não quer dizer que eu vou deixar de fazer, não quer dizer que melhorou, mas eu acho que me faz racionalizar e me faz, tipo, concentrar, dizendo assim, sabe, tudo bem, errou hoje, amanhã volta, pede desculpas, entende, fala como se sente, ouve como a pessoa se sente e tenta melhorar, porque a vida é isso, né? É você realmente acreditar na evolução. Eu acho que se eu pudesse pensar numa coisa que eu fico muito feliz de conseguir ter, é evoluir, entendeu? Sim. É evoluir, é pensar além. E outra, quando você guarda mágoa, raiva, seja de quem for, isso fica com você. Porque o outro vai continuar vivendo. Só se você for um maluco que quer matar todo mundo. Isso vai ser bem difícil, porque a raiva do povo você vai ter a sua vida inteira. Mas eu sinto, não sei, eu acho que me faz muito melhor sempre ser essa pessoa aqui. Beleza, o que foi que aconteceu? Tal coisa. Essa pessoa, ela é assim, assim, assim. Eu quero continuar perto dela? Eu não quero continuar. Tá, se eu continuar perto dela, eu vou ter que mudar o quê para estar dentro daquele lugar? Isso está confortável para mim? Tá confortável. Não tá confortável, então pronto, muda o modo operante ou se afasta. Que é isso, né? A ideia sanguínea da família, ela vai continuar ali. A culpa católica também vai se perpetuar. É você começar a entender qual que você tá afim de abrir mão, o que não, sabe? Ou dar esse respiro. Eu tô falando isso, que, sei lá, caso quem esteja vendo aí esse vídeo e ainda esteja pensando, sim, vai ser para sempre. Família não é para sempre, já que isso é proposto e é uma sociedade proposta que nunca vai se romper, no sentido que ela nasce através do sanguíneo e tal. Beleza? Beleza. Mas você pode dar um tempo da sua família. Você não precisa matar todo mundo, não. Só não responder, não querer ir à festa, não querer encontrar, dar um time. Daqui a pouco você volta com outros pensamentos, outra vibe. Olhares. E aí, um exemplo que eu acho bom, que eu até fiquei pensando depois que eu tinha visto a lista, até de trazer. Quando você é muito novo e mora na casa da sua mãe e do seu pai. Enfim, tem gente mais tóxica ainda. Eu fui convidada a me retirar, mas assim, normalmente vira um negócio também da irresponsabilidade do adolescente, ou do pré-adolescente, ou do jovem, de não faz nada, não quer fazer nada, tudo você tem que ficar. E aí fica aquele bate-boca. E o jovem do lado de cá, que a pessoa é chata, que fica pegando no pé, que quer não sei o que lá. Aí você sai da casa e começa a fazer e viver tudo que o seu pai e a sua mãe talvez fazia, de lava isso, faz aquilo, limpa aquilo, bota aquilo no lugar, você volta para sua casa de outro jeito. Você volta com muito mais consciência, pensando, claro, quando são apenas problemas de domésticos, que é uma coisa normal. Se você é uma pessoa que só tem problemas domésticos com a sua família, de resto você a ama, se sente respeitada, vá lavar os pratos, porque tá tudo bem, sabe? O ruim é a violência verbal, mental, de outros âmbitos. Mas esse lugar de, a louça, o quarto sujo, é isso, é convivência, faz parte e tá tudo bem. E acontece aí, com todas as convivências. Todo tipo de convivência vai rolar esse estresse, seja com um namorado. Conviver nesse lugar, né? Mas é isso, quando você se muda e paga seu aluguel, e compra... Eu lembro que uma vez eu brinquei com a minha avó, como é que a senhora fazia para o gás não acabar e nem a água? Aqui acaba, tem que pagar. Ela, era uma piada, mas é esse lugar de você falar assim, agora eu entendi por que tem que lavar o negócio, por que tem que fazer tal coisa. Então você volta muito melhor, que aí as brigas não vão ser mais sobre isso também. Então, isso é a mesma coisa para a violência
mental, verbal, desse lugar de desrespeito. Tente se desvincular, tente ser um indivíduo solitário dentro desse lugar, de sair disso. Quando você sai dessa zona eu acho que você vê até melhor, que é tipo isso, entendeu? No fim é entender que eu que propus para minha família ter um elo com eles, financeiramente falando. E eu só lembrar e só falar sobre isso, que é o que eles reclamam de eu passar na cara, é de novo porque só é esse elo que eu tenho. Uhum. Talvez separar agora, distanciar, deixar cada um sobreviver e viver da sua forma, no que eu voltar e não voltar de novo para esse elo, vira outra coisa. Com certeza. Vira um sair, cada um paga o seu, vira um, vou ali só com uma, entendeu? Vira outra coisa. É sim. Nossa, adorei conversar com você. Tô muito feliz, assim, de poder trazer você. Aqui, o podcast, ele tá basicamente, acho que 80% é para minha cidade, né? Mas espero que ele se espalhe por aí. Mas, assim, acho muito importante trazer a sua narrativa também para a galera daqui. Então, eu te agradeço muito, 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 Dandara, de verdade mesmo. Eu vou me despedir do pessoal e já me despeço de você. Você quer falar alguma coisa para a galera? Eu que agradeço o convite, eu adoro podcast, já já eu vou voltar com o meu, hein, pessoal, logo, logo vai sair. Eu adoro ir em podcast, eu fico brincando que eu sou rainha do podcast, né? Eu vou em vários, e eu amo, porque eu acho que esse lugar da oratória, de você conversar, tem alguém do outro lado lavando um prato, fazendo alguma coisa, mas está ouvindo mesmo, né? Então, troca sobre assuntos que é tão palpável a nós, né? De verdade, muito obrigada. Eu acho que também por estar meio na fase dessa coisa da família, foi muito bom conversar. Eu mesma, eu acho que já elucubrei coisas na minha mente. Se pudesse deixar um conselho para todo mundo, façam terapia. Existem terapias gratuitas. Terapia não é coisa de doido, que a minha mãe fala. Coisa de doido não é coisa de doido, é coisa de você fazer o que a gente minimamente está fazendo aqui. Falar como você se sente com o comportamento do outro. Para um profissional que vai te botar num caminho de dizer, talvez dizer isso que eu disse, será que não é o lugar de romper? Tá bom, mas como é que eu vou romper? Eu dependo? Então vamos de processo a processo para que você se sinta mais livre, porque essa é uma frase que eu falo 1 milhão de vezes, você só vive com você mesmo, sabe? Esse lugar de querer viver em torno do outro ou pelo outro, é tudo você que vai sentir de volta. Se o outro não foi legal com você, se foi. Então você tem que ter esse distanciamento de se eu só vivo comigo mesma, eu preciso me respeitar primeiro para poder entrar para o elo do outro. Mas eu adorei a conversa, agradeço o convite. Obrigada. É isso, e me sigam nas redes sociais, hein, gente? @dandarapagu em todo lugar. Isso, eu vou colocar também aqui na descrição. E eu vou ficar ansiosa aí para esse podcast, porque aí eu vou conseguir, deve ser semanal, né? Vou conseguir te ouvir toda semana. Vou tentar, mas eu vou ter uma reunião para começar a pensar, porque eu não preciso nem falar, né, gente? É muito caro o podcast, leva muito tempo, tem toda uma coisa que, para poder fazer, tem que ter uma base ou um tempo mesmo. E aí, muita gente me pede para voltar, que eu tinha um antes, ou sempre que eu vou, o povo ama, mas ou você faz algo que vai te dar dinheiro, e isso é uma coisa, né, que você tem que continuar, ou você foca em outras coisas e podcast leva um tempo. Aí eu estou vendo como é que vai ser a melhor forma, mas eu quero muito voltar. Mas eu também tenho muito conteúdo nas minhas redes também, gente. Se vocês quiserem ir lá olhar, tem muita coisa. Tem também muitos outros podcasts que vocês podem ouvir, tem várias outras trocas de ideia, enfim. Só coloca o seu nome lá no Spotify, que aí tem uma lista de podcasts com a Dandara. E aí, assim, a gente consegue maratonar. O Gabriel também fez uma lista. Ele fez uma playlist. Todo podcast que eu vou, ele vai e sobe o podcast nessa playlist. Lá no Spotify? Depois então... eu vou até colocar. Eu acho que tem, na verdade, no meio dos destaques. Eu vou botar de novo para frente. Tem escrito podcasters. Aí no destaque você entra. E aí tem essa playlist que ele fez com todas. Então deve ser essa que eu vi. Por ordem cronológica. Deve ter sido essa que eu vi, porque eu coloquei lá no Spotify e aí tinha tudo. Falei, nossa, que maravilha. Virginiano, né? Ele é virginiano. Namora com virginiano que eles organizam essas coisas aí pra você. Entendi, faz sentido. Ó, vou despedir da galera e já falo com você.
Tá bom. Gente, que papo gostoso. Espero que vocês tenham curtido tanto quanto eu gostei. Muito obrigada. Não esquece de curtir esse vídeo. Vou colocar todos os arrobas aqui embaixo. E compartilha também com os amigos, tá? Ó, um beijo. Até a próxima. Tchau, tchau.